Então vamos começar para o nosso encontro do capítulo 2 do livro sobre Conselho sobre o Regime Alimentar, Regime e Espiritualidade. E a gente vai comentar um pouquinho sobre as implicações e as ligações da dieta e da espiritualidade nossa. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo e pela oportunidade de nos reunirmos. Batiza-nos com teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, nos purifique, nos santifique. Molda o nosso caráter segundo a tua imagem e semelhança. Reconstrua-nos, recria-nos a tua imagem e semelhança. Dá-nos forças, Pai, para vivermos físico, mental e espiritualmente para a tua honra e para a tua glória. É o que eu lhe rogo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, regime e espiritualidade, capítulo 2 do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. O capítulo 2, ele vai fazer uma ligação íntima de causa e consequência do nosso regime alimentar, da nossa dieta, para com a nossa espiritualidade. Primeira coisa que você precisa entender no conceito bíblico e também do espírito de profecia é que nós somos seres holísticos. O que isso quer dizer? Nós somos seres integrais, físico, mental e espiritual, e nós não somos dicotômicos. O conceito de dicotomia, de separação entre corpo físico e corpo espiritual, ele vem da escola pagã greco-romana e até antes dos gregos romanos, né? Mas eu estou falando aqui mais recente, que a nossa cultura herdou. Então, esse conceito greco-romano, onde tem o conceito de que somos corpo físico e o corpo espiritual, são entidades que se separam. Isso não procede, tá? Isso não é um conceito bíblico. Há uma íntima e profunda ligação. Íntima e profunda ligação, eu acho que essa não é nem a frase correta, tá? Porque aí não é nem questão de ligação. O que você é que eu e você, qualquer ser humano, nós temos uma tríade, né? Físico, alma, espírito. Então, físico, alma, seria a parte mental como um todo, né? Não só o cérebro físico, porque o cérebro, o órgão, ele está dentro do físico. Alma seria a mente, né? O que o cérebro produz, né? Todo esse conceito, essa abstração que nós produzimos, capacidade de pensar, capacidade de observar, os sentimentos, os conceitos de crença, de valor, de cosmovisão, isso aí é alma na Bíblia, né? Vai além do órgão cerebral, do físico. E a parte espiritual, que é a nossa conexão aí com Deus, e alguns têm a conexão com Satanás, né? Infelizmente. Então, nós somos seres indivisíveis. E qual a implicação disso aí? A implicação é que tudo que você faz nas questões físicas, ela vai refletir na sua questão mental e na sua questão espiritual. Isso é fato, tá? Então, vamos começar por alguns versos bíblicos que eu separei aqui, e aí depois eu entro em um resumo desse capítulo 2 do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, eu vou começar aqui destacando dentro da Torá mesmo, tá? E depois eu vou fazer alusões a textos dentro da Bíblia. Mas Gênesis no capítulo 3, verso 6, você vê o desenvolvimento da tentação que Satanás fez para Eva.
Ele ataca, no primeiro momento, a parte da alma dela, ou seja, a parte mental, da cognição. Ele começa falando para ela, é assim que Deus disse, eu estou lendo Gênesis 3, verso 1, metade do verso 1, tá? Quando a serpente diz à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então veja, aqui elimina a parte da alma, que eu já expliquei aqui no conceito bíblico que alma é mente, no raciocínio dela, na cognição dela, no conceito de crença e valor. Então ele fala, olha, não pode comer de nenhuma árvore, é assim que Deus disse, ele vai então atacar essa parte mental, a cognição. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando ela responde dessa maneira, para que não morrais, aqui já mostra que a simples interação ou o benefício da dúvida que Eva deu a Satanás, o benefício da dúvida contra Deus, já começou a destruir a natureza, essa integralidade, essa holistic, né, esse holístico, um ser como um todo. Então, ele derrubou um pilar, ele derrubou tudo. E aí, então, uma vez que a alma dela foi atacada, a mente dela foi atacada, e ela cedeu, aí o resto foi consequência, tá? E aí, então, ele volta a afirmar: é certo que você não vai morrer, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e eu destaco aqui o verso 6, né? Veja a projeção, o desenvolvimento, né? Começa pelo olhar, a contemplação, que era a parte fraca, ela deu abertura, agora começa a dominar a cabeça, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja, a tentação, ela passa quando você começa a colocar o olho onde você não deveria colocar o olho, e você passa então a desejar. A gente fala assim, ó, eu estou com vontade de comer um bolo. Não, você não está com vontade de comer um bolo, você está com desejo de comer um bolo. A vontade é quando você executa, o desejo é quando você contempla. Então, veja, árvore desejável, está falando aqui, né? Agradável aos olhos, árvore desejável. Então, ela estava no campo do desejo, então ela abriu a possibilidade da dúvida, ela passou a desejar e, por fim, ela executou a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, né, ele ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o pecado, ele acabou estragando, e nos enfraquecendo nas questões da resistência e da submissão a Deus. O pecado criou um distanciamento onde a obediência hoje ela só vem pelo poder do Espírito, onde você conscientemente deve se submeter ao poder e à condução do Espírito diariamente. Dia após dia você deve pedir o batismo do Espírito Santo para te conduzir. Então, o regime, a sua dieta, ela vai ou potencializar a sua obediência, sua submissão a Deus, ou ela vai enfraquecer a sua obediência, a sua submissão a Deus. Ou seja, a sua dieta vai fortalecer a tua vontade para dominar os seus desejos, ou ela vai enfraquecer a tua vontade e você passa então a ser dominado pelos desejos, que a Bíblia usa o termo concupiscência
da carne, tá? Esse termo aí, concupiscência. No capítulo 9 de Gênesis, verso 21, vai falar da segunda queda, né? Então, essa queda foi o pré-dilúvio, lá no Éden, e aí no capítulo 9, verso 21, vai falar da queda pós-dilúvio, que é no verso 21. Vou ler o 20 também. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. E aí, então, desenrola-se a questão de Cã, que acaba zombando da nudez do pai e da situação de embriaguez do pai. Mas note que a fraqueza de Noé levou à transgressão de Cã, né? E daí os cananitas surgiram e todo o povo pagão na face da terra. Veja, um ato de embriaguez, um ato de intemperança acabou se desenrolando e desenvolvendo em toda uma nação de pagãos, uma nação onde iria enfrentar, e até hoje enfrenta e persegue o povo de Deus. Veja, a intemperança de Noé. Quando você vai no livro Patriarcas e Profetas, ela descreve com mais detalhes, falando que era uma tortura para Noé ver o mundo, a geografia, as plantas, flores, tudo, né? Que nem tinha, né? Nessa época aí. Foi tudo destruído pelo dilúvio. Então, ao ele ver a nova geografia do mundo, as colinas, tal, e se lembrar do que era antes do dilúvio, Noé recebeu um choque, um fardo praticamente insuportável de carregar. E aí ele acabou, então, cedendo, porque os olhos dele estavam contemplando a desgraça, né? Os resultados do dilúvio. E ele não suportou isso aí, acabou caindo nessa embriaguez, redundando aí em uma geração de pessoas que blasfemam, não honrou o pai e a mãe, né? Próximo texto, Gênesis capítulo 25, verso 34, que se apresenta aqui. Então, Gênesis capítulo 25, verso 34, um sermão que eu preguei no Tucuruvi esse ano. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, Esaú, que de Esaú vem os edomitas, são aqueles que são movidos pelo prazer, né? O Edom, aqueles que vivem em busca da satisfação do prazer imediato. E nós vivemos em uma geração da cultura imediata, do fast food, né? Do junk food, né? Da comida lixo e do fast food, né? Da comida rápida, fácil. Então, Esaú é aquele que despreza a primogenitura, despreza toda a bênção de Abraão, Isaac, e Jacó é aquele oposto, é aquele que luta para receber essa bênção, mesmo passando por privações e tal. Esaú come e despreza, intemperança. Um outro trecho bíblico que eu separei aqui ainda na lei de Deus é Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a famosa cena da adoração ao bezerro de ouro, né? Então, veja que sempre começa pelos olhos. Vendo que Moisés demorava de descer do monte, o que eles fazem? Eles caem na bebedeira e na orgia. Veja que o verso 25 fala forte a respeito do que eles estavam fazendo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Então, essa palavra é muito forte, desenfreado. O povo estava em uma orgia e numa bebedeira ali, quebrando a aliança de Deus no Monte Sinai, que durou dias, né? Infelizmente. E aí eu termino dentro da lei, citando um outro trecho bíblico, que é Levítico, capítulo 10, que é uma introdução, já esse evento que acontece no capítulo 10, que é a morte dos filhos de Arão,
por apresentarem fogo estranho no santuário. Já é uma introdução traumática para o código de santidade, que é Levítico 11 a Levítico 20, que vai falar exatamente o que Deus quer, como Deus quer que vivamos. O que é viver para a honra e glória de Deus? É você praticar Levítico 11 a Levítico 20, que é o código de santidade. E aí, Levítico no capítulo 10, versos 9 e 11, vou dar o 8 também, que é uma introdução só. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, note dentro dos textos bíblicos como existe essa proximidade entre dieta e espiritualidade. Quando eu falo dieta, gente, não é o conceito moderno de dieta, tá? Também a palavra regime, dieta, a gente pensa nos tempos atuais como um período curto de adaptação alimentar. Tá? Dieta é no sentido de hábito alimentar que tem começo e não tem fim. É você aplicar o hábito alimentar na tua vida, uma dieta consciente da interferência na espiritualidade, tá? Então eu citei aí vários textos bíblicos e a lei de Deus, ela é para conosco, para o universo como um todo, dividida da seguinte maneira. Esse aqui eu não vou ler agora, mas eu vou citar lá em Jeremias, no capítulo 31, versos 35 a 36, você vê que Jeremias cita o próprio Senhor Deus falando com o povo de Israel, das leis físicas, das leis, lá no texto bíblico está leis fixas, que são as leis físicas, né? Seria a lei de, por exemplo, a lei da gravidade, a lei que mantém todo o universo em uma constante, sustentado, né? A lei da gravidade. A lei das 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão, né? Do sol, da lua, das estrelas. Então, são leis fixas, leis da natureza, que o Senhor estabeleceu que sustenta o universo. Essas leis são invioláveis. Não tem como você violar elas. Você pode até enfrentá-las, né? Que nem você pula e você acaba, naquele momento do pulo, você vai contra a lei da gravidade, mas a lei da gravidade vai trazer você para o chão novamente. Então, a lei é uma lei fixa, a lei da natureza. Depois tem um conceito de lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, dos versos 1 a 17. A lei moral é a lei que rege o nosso ser. Então, as leis físicas, fixas, ela rege o universo. A lei moral rege o nosso ser. Pela questão do livre-arbítrio, diferente das leis fixas, a lei moral ela pode ser quebrada. Deus te deu livre-arbítrio para o ser humano obedecer ou não. E uma vez que você não obedece à lei moral, tem as suas consequências, obviamente, tá? E por fim, tem o maior compêndio da lei, que na verdade é um desenvolvimento prático da lei moral, são as leis, é o Código de Santidade, que é Levítico 11 a Levítico 20. Levítico 11 a Levítico 20, ele contempla mais do que a lei moral, porque está lá em Levítico 19, a lei moral, tá? Mas contempla a lei do nosso próprio físico nas questões alimentares, na questão da idolatria, da contemplação, é a lei moral colocada em prática, vamos dizer assim, né? Que a lei dos 10 mandamentos é o conceito da moral teórica, vamos dizer assim, apresentado ali. Agora, o código de santidade é a lei moral colocada em prática.
como praticá-la, como executá-la. E aí, então, baseado em toda essa introdução bíblica que eu falei para vocês, eu vou agora, nesses últimos pouquinho menos de 30 minutos, comentar com vocês a respeito do resumo do capítulo 2. E eu separei algumas frases aqui para a gente comentar. Eu posso citar, a gente pode citar também, por exemplo, a primeira tentação de Jesus no deserto. Foi uma tentação a respeito de transformar a pedra em pão. Mas lembre-se que a frase ali foi: se tu és filho de Deus. Então é muito parecida, né, com a tentação no Éden. É assim que Deus disse: você não vai comer de nenhuma árvore? Lá no deserto, o segundo Adão foi tentado da mesma maneira, né? Porque é assim que Deus disse: tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, Satanás, quando ele ataca, ele faz um tipo de ataque aonde ele vai mirar e minar as três áreas: o mente, físico, alma, né, o mental e espiritual. Físico, mental e espiritual. Físico, alma e espírito. Alma, lembre-se que é mente como um todo, né? Então, Satanás ele ataca dessa maneira aí. Então, no livro, nesse capítulo 2, o Espírito de Profecia, ele vem nos deixar consciente que toda transgressão da lei da natureza também é pecado. É a transgressão, é a semelhança da transgressão da lei moral. Então, veja só, você tem uma responsabilidade muito grande, e eu acho não, pelo Espírito de Profecia, em outros capítulos desse mesmo livro, ela vai falar que é a batalha mais ferrenha que eu e você temos para lutar, que é a batalha contra o apetite pervertido, tá? Então, a transgressão das leis da natureza também é pecado. É a transgressão da lei moral, é a mesma coisa da transgressão da lei moral, tá? Então, tem muitas pessoas que guardam o sábado, mas transgridem as leis da natureza, não levando uma dieta equilibrada. E o ponto, a palavra forte desse capítulo é a palavra temperança. Tá? Ela apresenta que o fruto do Espírito, e veja, é o fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, que nem é apresentado lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito é um fruto só. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Tá? Então, o fruto do Espírito, então pensa no fruto do Espírito como uma mexerica. Isso aí não é uma didática minha, tá? Isso aí eu ouvi na sala de teologia. Isso aí eu atribuo essa didática de ensino sobre o fruto do Espírito ao pastor Emilson Reis. Lá ele explicava o seguinte, que o fruto do Espírito é um único fruto. Então você compara com uma mexerica. A mexerica tem vários gomos. A somatória desses gomos faz a mexerica ser uma mexerica, um fruto. Então, o fruto do Espírito tem vários gomos, e um desses gomos é a temperança. E o que é a temperança? A temperança é a qualidade e quantidade do que você come. Não adianta ser só qualidade. Se você come tudo direitinho e come muito, você é intemperante. Então, a temperança é a qualidade e a quantidade. Aí ela faz, por exemplo, ali dentro desse capítulo, ela fala sobre a questão da alimentação, por exemplo, aos sábados. A alimentação aos sábados, a alimentação aos sábados deve ser o mais simples possível. O mais simples possível. A gente faz o oposto disso, né? Até hoje, na verdade, no capítulo ela comenta, ela critica até sobre as reuniões campais. O que eram reuniões campais do século XIX? A igreja, eles eram os fundadores da igreja do movimento adventista, eles não eram ricos, pelo contrário, eles eram fazendeiros do interior, ali do Nordeste,
americano. Era um local de região gélida no inverno, muito fria, e eles não eram ricos. E a igreja não tinha nem prédio, não tinha templo. E aí o que que acontece? Eles faziam essas reuniões campais, também herdado de Guilherme Miller, né, que fazia essas reuniões campais. Talvez quem é mais da antiga aqui lembre, eu já participei desse tipo de evangelismo, não que eu seja tão antigo na igreja adventista, mas eu já vivenciei, já pratiquei esse modelo de evangelismo, que é armar uma tenda grande em um local onde não tem igreja, e aí você faz as conferências evangelísticas nessa tenda, como se fosse um circo, né, vamos dizer assim. Isso era muitíssimo utilizado até não meados, mas as primeiras décadas do século XX, 1900, 1910, 1920, era muito utilizado ainda 1930. Essas grandes tendas de evangelismo. Então tinha as campais. Hoje nós temos o Campuri dos Desbravadores, né, que é parecido, reúne os desbravadores em um local e passa ali um tempo ah, interagindo ali. Então as campais evangelísticas de estudo da Bíblia, essas reuniões eram regadas, né, de bolos, tortas refinadas, e aí ela condena isso aí, né? Ela olha e condena por quê? A gente já vai chegar lá, por que que ela condena, tá? Então, a temperança não é só qualidade, é quantidade também. As refeições aos sábados devem ser simples, nada rebuscado. Deve ser bem simples a refeição no sábado, tá? E ela comenta no meio do capítulo que o nosso paladar pode se transformar em um ídolo. E isso aqui é uma frase muito forte, né? Porque a idolatria é abominável a Deus. E você pode sim estar idolatrando o seu paladar. Eu estava assistindo um documentário um tempo atrás, não muito tempo atrás, viu? Pouco tempo atrás aí. No YouTube eu estava assistindo esse documentário a respeito do Doritos, aquele salgadinho Doritos. Existe um Doritos que eu não sei se é vendido no Brasil, porque isso é algo que eu não tenho costume de comer. É um Doritos que no documentário mostrou que ele é uma roleta, como se fosse uma roleta. E dentro desse saquinho de Doritos, eles colocaram vários sabores de Doritos dentro desse salgadinho. Eu já comi Doritos, lógico, já comi Doritos em junta panela de igreja, que fizeram aqueles pratos de taco, né? Que aí eu uso Doritos. O Doritos, ele é um salgadinho que ele tem um tempero extremamente acentuado, bem forte. Porque o Doritos, ele nada mais é do que um salgado de milho, que ele é até sem graça se ele não tiver aquele pozinho do tempero lá, tá? E aí, nesse documentário mostrou lá, e eu não lembro direito, não sei se foi, não sei nem se foi na Netflix em vez de ser no YouTube, viu? Eu tô pensando aqui comigo. Enfim, o Doritos, quando ele fez esse salgadinho, aonde tinha uma roleta, eu não sei se trouxeram para o Brasil ou não, volto a afirmar, porque era americano o documentário. Quando eles lançaram esse salgadinho, que tinha vários sabores dentro do pacote, eles descobriram que o consumo aumentou, e aqui eu estou chutando que eu não lembro o número exato, mas em torno de 30% o consumo desse salgadinho. E aí o que que aconteceu? Eles então começaram a investir, Elma Chips, né? O Doritos, se não me falha a memória, é da Elma, que é da PepsiCo, né? Da PepsiCo, é a mesma, é uma das maiores indústrias aí, alimentícias, né, do mundo. A PepsiCo, que é dona da Pepsi e outras marcas aí. Então, eles investiram, e aí esse documentário mostrava que eles chamaram psicólogos, psiquiatras, investiram uma grana enorme e uma área científica também
para desenvolver sabores e temperos para colocar dentro do Doritos para vender mais. Um outro documentário, um outro podcast que eu vi de um nutricionista falando do Bis, daquele chocolate Bis, né? Da Lacta, que hoje quem é dona Mondelez, que é mexicana. O Bis, ele é uma mistura de gordura com chocolate, o doce, na verdade, né? Que não é chocolate, né? Mas é uma mistura lá deles. É a gordura, o chocolate, o doce e sal. Então, o nutricionista estava falando que quando eles bolaram o bis ele é altamente calórico e altamente doce, mas como eles colocam o ingrediente do sal e milimetricamente estudado quanto de sal colocar ali, ele engana o seu cérebro para você não receber aquele choque do alto nível de doce que é apresentado ali. E aí faz com que você coma, e por isso que veio o nome bis, né? Coma muito mais vezes. Você come uma caixinha daquela fácil, que é quantas gramas aí? Umas 100 gramas, ou antigamente era até maior, né? Eles vêm diminuindo aí que a inflação reversa, né? Então, faz com que você coma o dobro. Então, a todo momento, hoje, qual que é o nosso desafio, gente? Imagina, ela escreveu esse livro no século XIX, 1800, e nós vivemos no século XXI. Imagina como é que a indústria alimentícia, química alimentícia, ela se desenvolveu de lá para cá. Imagina o tamanho do desafio para mim e para você hoje, não cair na armadilha da idolatria do paladar. Porque hoje a indústria, ela é pautada no hiperconsumo, fazer com que você coma muito mais do que é necessário o seu organismo absorver de nutrientes. E aí a obesidade explode, né? É uma luta constante para a minha vida, por conta até, e aí é uma outra coisa, uma outra frase que eu anotei aqui. Hábitos dietéticos são muitas vezes herdados dos pais. No meu caso, é uma luta constante por conta de eu ter vindo de família que gosta muito de culinária e sim, idolatrava, e muitos até hoje idolatram o paladar. Então, o paladar, ele pode ser um altar de idolatria na tua vida, não construído na tua vida, mas pode ter sido construído pelo seu pai, pelo seu avô, e nós aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Nós somos de origem italiana, portuguesa e espanhola. A grande maioria da Zona Norte de São Paulo é italiano, português e espanhol, onde a culinária é quase um rito religioso, a culinária para português, espanhol e italiano. É o momento de reunião de família, é o momento de confraternização, é toda aquela carga emotiva junto com as questões alimentares que se transforma praticamente em uma religião, não é só uma refeição, mas é uma religião, tá? Então, o paladar pode ser um ídolo construído até e herdado por família, de família, tá? Algo, então, que você tem que tomar consciência e passar a lutar, tá? Lutar diariamente. E aí, então, a intemperança, ela leva. A intemperança é resultado de excesso de comida. Então, como estava dizendo aí, né? Século XXI, toda a industrialização ela é pautada em fazer com que o seu paladar seja aguçado para despertar um apetite descontrolado, tá? Então, a intemperança é a chave da riqueza da indústria alimentar. Vai fazer de você um intemperante, que vai fazer com que você coma muito. Comendo muito,
vai ter como resultado o embotamento cerebral. E aí, por fim, você vai ter dificuldade em entender a verdade. E aí ela diz mais lá, né? Então veja os passos, né? Intemperança leva com que eu coma muito. Comendo muito, meu cérebro fica embotado, anuviado, fechado, confuso e vai então ter a dificuldade em entender a verdade. E aí ela diz que não é só isso. Ela diz que pessoas que são intemperantes, que têm o paladar como idolatria, geralmente elas possuem não só dificuldade em entender a verdade, mas elas se tornam, dependendo do grau de satisfação do apetite que ela carrega e que ela criou, a idolatria do apetite, ela passa a ser até uma zombadora e ela se torna uma pessoa resistente a receber a mensagem de saúde. E ela passa a ser até uma perseguidora, uma zombadora daquele que fala sobre saúde, tá? Veja o nível que chega ali. Então, lembre-se que Jesus falou que no tempo da vinda do Filho do Homem, da volta dele, seria como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Então, Jesus já alertou que no tempo do fim seria como nos dias de Noé. Continuando aqui as minhas anotações do capítulo, a intemperança, por fim, vai levar você a um rebaixamento moral. Ela leva você a uma condição mórbida dos valores morais. Quando você vive uma vida intemperante, você não vai achar sentido e nem razoabilidade, razão em guardar os mandamentos de Deus, em discernir as coisas espirituais. E você vai ter uma tendência de chamar as pessoas de fanático. Ah, esse é um fanático. Esse aí é um bitolado. As pessoas falam isso aí, né? E aí passa-se a ter uma condição mórbida dos valores morais. E aí ela cita algo que é bem polêmico. Polêmico não, é a realidade da coisa. Polêmico no sentido que hoje as pessoas não ligam mais, né? Ela fala explicitamente a respeito de café, chá. Esse chá, logicamente, são os chás estimulantes, né? Alimentos estimulantes, como a carne e a manteiga. Quem diz então o queijo, né? Porque o queijo, quanto mais amarelo, possui as suas enzimas e é extremamente estimulante. Eu conversando com uma nutricionista uns anos atrás, ela me explicou que isso é verdade. O queijo, ele é extremamente estimulante hoje em dia por causa da indústria alimentícia, tá? O queijo, dentro do seu organismo, ele tem o mesmo efeito viciante da cocaína. Há pessoas que chegam a ficar com crise de abstinência quando não come queijo. É a minha maior luta hoje, porque eu sou vegetariano desde 2008, ou seja, há 16 anos, mas a minha maior fraqueza ainda é a minha idas e vindas a comer queijo, tá? E comigo, eu não sei com você, não sei se você já experimentou, eu chego até a ficar tendo crise de quando eu paro de me alimentar de queijo, quando eu fico um tempo sem me alimentar de queijo, até me gera um sintoma de desânimo, como se fosse uma fraqueza, um desânimo, uma sonolência. E quando como queijo, eu fico alerta, fico elétrico, tal. São essas estimulações que o cérebro acaba se acostumando a isso aí. Café faz isso aí. Chá verde, chá preto e chás que possuem na sua base a cafeína, né? Chimarrão, né? Tererê no Mato Grosso, chimarrão no Rio Grande do Sul, erva mate, né? Então, todas essas comidas estimulantes, elas rebaixam
a sua defesa moral. Eu lembro de um primo meu que era viciado em cocaína e crack. E eu me lembro uma vez que ele foi numa consulta médica, que a família pagou e tinha internado ele em clínicas, tal. Ele deu muito trabalho. Hoje ele está livre disso aí. Ah, e eu lembro que ele voltou dizendo da consulta médica que o médico tinha proibido ele de tomar refrigerantes, cafés, chá preto, exatamente o que Ellen White escreveu há 180 anos atrás aí. Estou arredondando. Porque o médico explicou para ele que se ele tomasse café, se ele tomasse chá, refrigerantes, e comesse comidas muito temperadas, apimentadas, ele iria voltar a usar cocaína e crack, porque eram estimulantes cerebrais que desequilibravam. E exatamente esse médico não era adventista, tá? Ah, e ela fala exatamente isso no livro. Ela fala: café, chás, alimentos estimulantes rebaixam a defesa moral. Se você tem uma dificuldade em guardar um dos 10 mandamentos de Deus, note que a sua fraqueza está no seu prato, muitas vezes, e não na falta de entendimento que você tem dos 10 mandamentos, ou até das tentações que te cercam para você quebrar determinado mandamento. Não. A questão muitas vezes está no paladar, na sua intemperança, tá? E aí, por fim, chegando no final aqui do capítulo, ela fala o seguinte, olha, como é que deve ser a base alimentar nossa? Nossa base alimentar deve ser cereais e frutas, no estado mais natural possível. E se você for preparar eles, de alguma maneira, preparar sem gordura, tá? Sem gordura. Então, cereais e frutas no estado mais natural possível deve ser a nossa alimentação. E aí eu termino aqui nossa reflexão aqui desse capítulo 2, e eu estava conversando com a minha esposa sobre isso hoje, de algo que ela leu para mim, uma notícia, né, que hoje em Goiânia foi preso um serial killer, pessoa que não mata em série, né? E esse rapaz preso, ele tinha um padrão de procurar pessoas na rede social com certa característica, geralmente mães solteiras, jovens, e aí ele passava a perseguir essas moças até o momento que ele achava oportuno de ir lá e matá-las. E se não me falha a memória, tá? Parece-me que minha esposa leu lá para mim hoje. Parece que ele matou 25 pessoas. Eu comentei com a minha esposa, assim que ela leu para mim, eu falei assim, olha, que interessante isso, né? Comentei com ela, Goiânia no Brasil, você vê muitas notícias de serial killers, de assassinos em séries em Goiânia, aqui no Brasil. E eu não sei se você já reparou, documentários e filmes que fazem alusão ao estado do Colorado, nos Estados Unidos. Quase não, né? Não dá para eu falar estatisticamente aqui, porque é só a questão de acompanhar notícias assim, mas a impressão que eu tenho é que a maioria, não fiz essa pesquisa, tá? Você pode até fazer para confirmar isso aí, mas que eu me lembre de memória assim, a maioria dos serial killers, do assassinos em séries dos Estados Unidos, eles vêm do estado do Colorado. Eu acho isso muito interessante porque Goiânia e Colorado têm uma cultura paralela demais. Não sei se você conhece, né? Goiânia, ela tem a maioria da indústria alimentícia do Brasil, molhos de tomate, depois você vê lá sucos industrializados, muitos frigoríficos vêm de Goiânia, muito forte a pecuária em Goiânia. Colorado igualzinho, a mesma característica. Então, baseado no que a gente lê no Espírito de Profecia, o que que leva
a ter uma quantidade tão grande de assassinos em séries em Goiânia, aqui no Brasil, Colorado, nos Estados Unidos. Minha humilde opinião aqui, tá? Não é nada científico, mas baseado no que a gente lê nesse livro, é exatamente que as, o alimento, o excesso de alimentação cárnea desenvolve uma condição animal no ser humano. As faculdades animais, né? A natureza animal é aguçada. E aí as condições mórbidas dos valores morais se apresentam, resultando nisso aí. Termino aí com essa reflexão, para você entender quão sério é essa questão da dieta, do regime alimentar. Então, eu faço votos aí a você para você se conscientizar. É uma luta que não tem fim, é uma luta que tem que ser desenvolvida todos os dias, renovado todos os dias. E dieta, entenda, tá? Que o conceito de dieta não é um programa que tem começo, meio e fim. Dieta é um conceito de um hábito de vida transformado pelo poder do Espírito Santo, que envolve uma mudança, sim, alimentar. Como eu disse, o código de santidade, que é Levítico 11 a Levítico 20, ele começa no capítulo 11 falando sobre as condições alimentares, que o foco da nossa alimentação deve ser a santidade e não a satisfação do apetite, satisfazer o apetite. Então, que Deus abençoe, que Deus guarde você nessa jornada, que você tome consciência do desafio e cada vez mais desafiador. Procure fazer uma alimentação sóbria, simples, de maneira rápida, sabe? É uma alimentação bem feita, mas de maneira simples, que você para que você limpe e desintoxique o seu organismo. A título aí de desafio para você de conhecimento, uma desintoxicação do paladar, ou seja, para você destruir o altar de idolatria do apetite, leva um ano, tá? É um ano, não são semanas nem meses, tá? É um ano que você vai lutar para regularizar o seu apetite, tá? Então, uma luta de um ano, não é de alguns meses, não. E fuja, fuja de alimentos estimulantes, fuja de café. A primeira droga legalizada na Idade Moderna foi o café. Pesquisem um programa no YouTube, um episódio do History Channel chamado A História do Café. Assistam lá para vocês entenderem o que o café fez e o que ele faz até hoje, né? Chás estimulantes, fujam disso. Você vai ter um pouco de dor de cabeça no começo, porque tudo faz parte da desintoxicação, tá? São 7 dias mais difíceis, depois vai diminuindo, vai, vai regular novamente a dopamina e outros neurotransmissores aí e deixando o seu cérebro mais forte e fortalecido, tá? E busque uma alimentação simples e saudável, tá? Mente sã, corpo são, né? Isso aí era Platão que dizia já. Que Deus abençoe e guarde vocês, viu, gente?